Olá, pessoal, boa noite. Eu gostaria de iniciar esse momento dando as boas-vindas a você, aluno que nos acompanha nesta noite de hoje. Gostaria de agradecer a oportunidade pelo espaço para essa fala. E antes de nós começarmos a falar sobre o tema propriamente dito dessa comunicação, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Thaisa Rossini, sou professora dos cursos de Letras e Secretariado da Universidade Estadual de Maringá, sou doutora em letras e também possuo especialização na área de formação docente, novas tecnologias e inovação. E é com base nesse conhecimento que eu venho hoje aqui compartilhar um pouquinho com você sobre esse assunto. Bom, nós vamos falar sobre a questão das novas tecnologias e a formação de professores de língua inglesa. Esse é o tema da nossa conversa de hoje, mas é importante lembrar a você, aluno, que talvez seja um aluno que não está vinculado ao curso de letras, que esta será uma fala que também servirá para você. Eu trouxe aqui como título para a nossa comunicação formação de professores de línguas, porque é a minha área de atuação e é a minha área de experiência, mas todo o conteúdo que será abordado aqui hoje, que nós iremos conversar, que nós iremos trazer para este momento de fala, com certeza contribuirá lá para a sua aula, seja você professor da área de pedagogia, seja você professor da área ou aluno em formação, né, para que se torne professor aí da área de matemática, de ciências biológicas, geografia, história, enfim, para você que está fazendo um curso de formação ou para você que de alguma forma utiliza aí a tecnologia para a formação de um aluno, essa fala vai servir para você. Então, sejam todos bem-vindos novamente, espero que vocês tenham um momento de aprendizagem, que vocês consigam crescer, e eu espero também que vocês façam as contribuições aí pelo nosso chat que está rolando ao vivo nesse momento. Bom, então quero começar dizendo que a presença da tecnologia, isso não é novidade para ninguém, todos nós sabemos que a presença da tecnologia causou essa transformação social, né? Impactou a nossa sociedade de uma forma bastante significativa. Nós vamos falar sobre isso, mas um momento que ficou muito claro para nós sobre esse boom. Na verdade, nós já tínhamos sim a presença da tecnologia, mas um momento em que isso se evidenciou grandemente foi o momento da pandemia de Covid-19, que foi ali um período em que nós passamos a utilizar de uma forma mais necessária e para que a nossa vida continuasse, a gente foi obrigado ali a fazer adaptações em nossas vidas e a utilizarmos a tecnologia para fazermos desde um simples pagamento até uma compra, e aqui pensando, né, claro, e essa lista ela é muito mais abrangente, citei 2 exemplos, e aí aqui também pensando para a nossa área da educação. Nós precisamos nos adaptar nesse momento e nos vimos ali rodeados pela presença da tecnologia para que a gente conseguisse dar continuidade nos nossos estudos. Então, esse é um dos momentos que evidencia muito essa questão da presença da tecnologia e toda essa transformação, todo esse impacto que nós sofremos na nossa sociedade, e nós vemos aí também a área da educação sendo grandemente afetada, né? Então, nós sabemos que hoje a tecnologia é, sim, uma ferramenta que é altamente poderosa, que ela contribui para todos os processos, sejam processos da nossa vida profissional, como da nossa vida acadêmica, aqui, que é o nosso foco, é o foco da nossa conversa de hoje, e nós percebemos que nesse cenário dessa presença dessa tecnologia, os alunos, eles também se transformam, eles ganham, o papel do aluno, ele ganha um novo significado, né? Então, nós temos ali o aluno se tornando um protagonista desse processo de ensino e de aprendizagem, e o professor se tornando ali um mediador para que esse processo aconteça. Bom, então falando um pouquinho sobre isso, e aí a gente vai aprofundar isso ao longo da nossa conversa de hoje, nós podemos fazer um paralelo
entre o que seria a educação, o ensino e a aprendizagem em um molde tradicional, que provavelmente foi o que a maioria de vocês tiveram lá no ensino fundamental e no ensino médio, e vocês vão concordar comigo, e agora esse novo formato que nós vemos para esse ensino e essa aprendizagem mediado pela tecnologia, que é o que com certeza vocês encontram aí hoje. Inclusive, essa conferência, essa conversa só está sendo possível porque nós temos essa ferramenta tecnológica, a internet, essa plataforma que possibilita com que essa transmissão aconteça, isso evidencia a presença da tecnologia nos nossos dias de hoje. Então, se a gente para pensar um pouquinho lá no ensino, na aprendizagem, em um formato tradicional, o que vem à nossa mente? Aquela ideia de uma sala de aula, naquele formato, naquela configuração padrão. Então, nós temos os alunos enfileirados, o professor na frente da sala, como detentor de conhecimento, de todo o conhecimento, o aluno assumindo seu papel passivo de apenas receber a informação e assimilar aquele conhecimento que está sendo passado. Nós temos ali também os materiais que, em sua maioria, se não todos, né? Tô lembrando aí do meu tempo de escola, os materiais eram todos físicos. Então, lá na época em que eu comecei o período do ensino fundamental, do ensino médio, nós já tínhamos a presença dos computadores nas escolas. Mas o momento que a gente ia para a sala de computação era assim o ápice, porque não era algo comum, nós não tínhamos esse acesso tão facilitado como nós temos no dia de hoje, nos dias de hoje. Então, nós tínhamos o quê? A presença desses materiais que eram físicos, que eram os livros, os cadernos, o professor lá na frente com o quadro, com o giz, aquela coisa muito tradicional. Nós tínhamos acesso limitado a materiais, como eu disse para vocês aqui agora. O fato de ir a um laboratório de computação era praticamente um evento, que acontecia ali talvez uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias e talvez até a um mês. Nós não tínhamos o acesso tão facilitado a pesquisas como nós temos hoje por meio da internet. Então, o espaço físico para que esse processo de ensino e de aprendizagem acontecesse era, sim, aquele espaço ali caracterizado da sala de aula, né, contendo essa configuração que eu mencionei no início, de alunos enfileirados e o professor lá na frente, detentor de todo o conhecimento. Hoje, nós temos uma nova configuração, nós vemos algo completamente diferente. Embora ainda para o ensino presencial nós tenhamos essa configuração, talvez em algumas instituições dos alunos enfileirados, né, a presença na sala de aula das mesas, dessas carteiras, que às vezes também não se configuram em fileiras, mas se configuram em círculos, e aí vai depender da proposta de cada espaço que está sendo utilizado, se é da sala de aula, ou se é de um laboratório específico para uma atividade que seja colaborativa. Então, hoje nós já vemos modelos que saem um pouco daquele padrão, mas o que eu quero dizer para vocês é que hoje nós temos, além desse espaço físico da sala de aula, nós também temos o ambiente virtual, e isso é o que experimenta os alunos que fazem a educação à distância. Então, nós temos as salas virtuais de aprendizagem. Então, hoje também o que nós vemos? Nós temos um acesso ilimitado a materiais. Se nós fizermos uma busca no Google, nós achamos uma infinidade de materiais que falam sobre determinado assunto, sobre a nossa busca específica. Isso antigamente não acontecia. Os alunos aí que já passaram dos 30 anos, 35, vão se lembrar que lá atrás, quando vocês estudavam, era necessário que as pesquisas fossem feitas naquelas enciclopédias físicas. Então, hoje a gente tem um formato, um modelo completamente diferente. Hoje, como eu estava dizendo, embora nós ainda tenhamos esse espaço, né, físico da sala de aula, é um espaço que ele é muito mais propício
para a questão da colaboração, e aí a gente acaba entrando também um pouquinho em um assunto que eu vou falar lá no final dessa conversa, mas que acaba caminhando junto aí com a questão da tecnologia, que são as metodologias ativas de ensino, que é algo que também é muito importante que seja lembrado e que seja mencionado. Então, nós temos esse espaço de colaboração, para que esse processo de aprendizagem se torne de fato significativo para o aluno. E aí aqui nós não temos mais essa ideia de um aluno passivo, de um aluno que está ali para simplesmente receber a informação. Mas esse aluno ele se torna protagonista, ele se torna um personagem principal ali dessa aula, um sujeito ativo, criando, problematizando questões, formando seu senso crítico, participando ativamente desses processos que acontecem dentro da sala de aula, sendo o professor, então, apenas um mediador desse processo. E isso a gente vê também muito na questão do ensino à distância, enaltecendo novamente essa modalidade de ensino, porque o aluno, ele é o protagonista, ele é o personagem principal dessa modalidade de ensino, porque é o aluno que fará ali no seu passo, ele conduzirá a sua aprendizagem e o professor ele vai, então ele entra ali como um mediador desse processo. Bom, avançando um pouco, então, e aí só retomando essa ideia do que nós passamos ali no ano de 2020, 2021, principalmente, quando nós passamos pela pandemia do Covid, até esse momento, antes da pandemia, nós já tínhamos, sim, a presença das tecnologias em sala de aula, mas isso não era algo que era tão visto, algo que era tão utilizado por determinadas instituições. Talvez nós tínhamos ainda um certo preconceito, porque quando nós vamos fazer, então aí novamente trazendo essa ideia da tecnologia aliada à questão das metodologias ativas de ensino, antes do período da pandemia, nós já tínhamos estudos sobre isso, demonstrando a efetividade de adotar essas práticas em sala de aula, mas não era tão visto e não era ainda tão conhecido quanto hoje. E nós tínhamos, de certa forma, certo preconceito ainda por algumas instituições na adoção desse sistema, tanto da tecnologia quanto das metodologias ativas. Então, nós tínhamos principalmente o quê? Os formatos de ensino que se davam de forma presencial. Nós passamos a ter ali, houve um grande crescimento do formato EAD, e para alguns cursos específicos, especialmente os cursos da área de engenharia e dos cursos da área da saúde, nós tínhamos ali o modelo híbrido, né, ou blended learning, dependendo da instituição de ensino, em que o aluno fazia a modalidade EAD, mas em alguns momentos, alguns encontros, era necessário que esse aluno se deslocasse para o seu polo de apoio presencial para que práticas no formato presencial acontecessem ali, práticas de formação acontecessem nesse espaço de sala de aula. E aí, com a chegada da pandemia, nós participamos do quê? Desse modelo remoto emergencial, que veio justamente, né, que deu esse boom mesmo na questão da tecnologia, na presença das tecnologias na nossa vida como um todo. Enfim, não preciso fazer me aprofundar muito nisso, porque foi algo que todos nós passamos, todos nós sabemos o que foi e o impacto que nós vemos hoje depois desse período. Então, o que é importante aqui mencionar para vocês é que as TICs, conhecidas como tecnologia da informação e da comunicação, elas oportunizam sim uma diferente experiência de aprendizagem. Só que a gente precisa pensar em alguns aspectos quando nós falamos, né, em oportunizar diferentes experiências de aprendizagem. Será que basta simplesmente que eu traga para minha sala de aula uma tecnologia, simplesmente jogue aquilo ali e está tudo certo? Não, nós precisamos pensar em alguns aspectos, tá? Então, nós temos ali que a presença da tecnologia nesse contexto educacional, ela oportuniza, sim, uma maior comunicação entre pares,
Por quê? Porque hoje, quando eu falo de pares, eu estou falando de quem? Dos professores e dos alunos, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade remota. Por quê? Porque os alunos, né, pensando nos alunos que estão aí à distância, oportuniza que comunicações como essa aconteçam, colaboração, momento de colaboração também, assim como na modalidade presencial. Quando nós trazemos a tecnologia para dentro da sala de aula, nós temos uma infinidade de oportunidades de explorar o conteúdo que está sendo trabalhado naquele momento, na nossa aula, de forma mais dinâmica, de forma mais significativa, de forma intuitiva, dependendo do que você está utilizando ali na sala de aula, e sem dúvida muito mais significativa para o aluno, porque hoje a tecnologia faz parte da nossa vida, né, do nosso dia a dia. Então, quando nós trazemos essa tecnologia, o que automaticamente acontece? Nós encorajamos, então, a essa troca de informações entre os pares, né, que são os professores e os alunos, ou até mesmo os alunos com os outros alunos, os seus colegas de curso, experiências, inevitavelmente essa questão da colaboração ali nesse espaço de aprendizagem. Mas, conforme eu estava dizendo para vocês, não basta simplesmente que a gente traga a tecnologia para a sala de aula e não saiba como trabalhar com ela. Então, não basta simplesmente que eu diga, hoje eu vou utilizar uma tecnologia na minha sala de aula, seja ela presencial ou seja virtual, sem que isso tenha um propósito específico. Então, o que a gente precisa pensar? Olha só o que está sendo dito aqui, ó. As NETICs, ou as novas tecnologias de informação e comunicação, precisam fazer sentido para quem ensina e para quem aprende determinado conteúdo, para que elas não sejam um fim em si mesmas. O que isso significa? Significa que, como eu disse, não basta que você traga aquela tecnologia só para deixar a sua aula bonita. Eu utilizei uma tecnologia hoje na minha aula. Mas não, é necessário que essa tecnologia tenha um propósito pedagógico e efetivo para a sua aula, ok? Então, é a mesma coisa quando nós vamos pensar em uma atividade. Qual é o propósito para você, professor, trazer aquela atividade para a sua sala de aula? Então, eu estou trabalhando com determinado conteúdo, isso, inclusive, é uma coisa, eu acompanho alunos de estágio, isso é uma coisa que a gente sempre fala para eles. Então, ok, você está preparando o seu plano de aula, você planejou esse conteúdo para a sua aula, você fará essa atividade, você criará essa tecnologia, ou você fará essa atividade de registro, mas qual é o propósito disso? O propósito educativo, o propósito de formação do conhecimento que está sendo trabalhado para a sua aula? Essa é uma pergunta que você sempre precisa ter em mente quando você traz a tecnologia para a sua aula. Então, não basta que você traga para embelezar, para deixar ali bonito. Não, é necessário que haja um propósito. Mas, para o final da nossa fala, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, e aí talvez isso fique um pouco mais claro de, mas como que eu vou trazer uma tecnologia, como que eu vou utilizar isso, tá bom? A gente tem uma infinidade de possibilidades, tem muita coisa legal disponível hoje na internet que pode ser utilizada nas nossas aulas, como eu disse, independente do contexto, da disciplina que você é professor. Então, explorem isso, aproveitem essa ferramenta, que a aula de vocês certamente vai se tornar uma aula muito melhor, muito mais significativa, e eu gosto de trazer essa palavra, porque é justamente isso, precisa que tenha um significado, que faça um sentido para o nosso aluno que está ali em processo de formação. Porque hoje eu falo aqui com vocês enquanto acadêmicos do curso em que vocês estão matriculados, mas vocês estão em processo, muitos eu acredito que já atuam na docência, mas muitos que ainda não atuam, ainda lá na frente atuarão. Então é necessário que você já comece a problematizar essas questões e já comece a entender como que você vai fazer isso lá na frente, no momento em que você for para a sala de aula. Bom, avançando aqui, então, alguns pontos que eu gostaria de destacar para vocês. Então, é importante que você sempre escolha o recurso ideal para aquele momento.
bem? Então, por exemplo, hoje estou trabalhando com determinado conteúdo, vou trazer um vídeo, vou trazer uma música, vou usar a gamificação ou gamification para minha aula, vou elaborar um joguinho ali, mas tudo pensado com um propósito para aquela sua aula específica. É importante a gente salientar muito essa informação. É necessário que você, professor, que vá utilizar a tecnologia lá na sua aula, tenha competência técnica, saiba como utilizar esse recurso. É necessário que você faça um teste antes para ver se aquela ferramenta que você vai levar para a sala de aula funciona, se você está habilitada a lidar com aquilo para que imprevistos não aconteçam lá no momento em que você for utilizar essa ferramenta. Imprevistos, eu digo, de competência técnica, no sentido de que você saiba como utilizar aquela ferramenta. É claro que nós sabemos que imprevistos em relação a, por exemplo, falta de energia ou falta de conexão à internet podem sim impactar a tua programação, mas é fundamental que você saiba como utilizar aquela ferramenta, que você já tenha pelo menos testado ela aí na sua casa antes de ir para sua sala de aula, para sua aula em que você vai utilizar aquele conteúdo. E aí, novamente, olha lá, priorizar os objetivos teóricos propostos para aquela aula. Então, sempre ter muito claro qual é o objetivo, por que você está utilizando aquela tecnologia. E aí, eu trago aqui que nesse processo de ensino e de aprendizagem de língua, seja a língua materna ou a língua estrangeira, e aí falando um pouco sobre a minha área de atuação, o uso de determinada tecnologia da informação ou da comunicação não fará o conteúdo mais ou menos interessante, mais ou menos agradável, mas o uso de determinada tecnologia ele deve propiciar a construção de conhecimento do conteúdo de forma reflexiva, oportunizando então o quê? Que o sujeito envolvido nesse processo, ou seja, os nossos alunos, façam essa transformação significativa por meio da interação, então, mediada por esse objeto, que é a tecnologia que nós estamos trazendo para a sala de aula. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? A partir daquele recurso que está sendo utilizado, ele vai conseguir interagir com aquilo e fazer o processo de construção do seu conhecimento para o tema específico da aula que nós estaremos trabalhando, certo? Acho que ficou bem claro, né? Frisei bastante. Então, olha só, que é importante que a gente tenha sempre em mente, né? Que a tecnologia, ela é, sim, uma ferramenta efetiva e ela torna, sim, a educação muito mais significativa e muito mais encorajadora, tanto para os alunos quanto para os professores. Nós sabemos que hoje algumas instituições de ensino, principalmente ali escolas de nível fundamental e médio, nós temos algumas barreiras, algumas delimitações com relação não a disponibilidade, mas a autorização para a utilização de determinados recursos dentro da sala de aula, por exemplo, o uso de telefone celular, smartphone, tem sido barrado em muitas escolas. Mas tudo bem, mesmo que isso seja barrado, algumas instituições de ensino, elas oportunizam a utilização de tablets ou até mesmo do laboratório de informática da escola. Então, verifique o que você tem ali a seu dispor. A gente sabe que nós encontramos hoje em dia realidades e realidades. Então, pode ser que você, professor, e aí falando um pouco da experiência que eu já tive, já trabalhei em instituições em que nós não tínhamos acesso à internet, muito menos acesso a computador. Então, o que acontecia? Nós não tínhamos acesso a recurso algum. Então, de repente, você, professor, pode levar seu notebook, se você tiver um notebook, conectar ali com a sua internet, tentar fazer alguma coisa, projetar pelo projetor, para que a sala toda veja. E, da mesma forma, já trabalhei em instituições que tinham recursos tecnológicos de primeiro mundo, e que, sem dúvida, isso é uma oportunidade maravilhosa para os alunos que estão ali matriculados, mas a gente sabe que essa não é a realidade de todos os ambientes em que nós trabalharemos. Então, façam sim, explorem sim os recursos que vocês têm à disposição de vocês,
para a aula de vocês. Sem dúvida, a aula se tornará uma aula muito mais prazerosa, uma aula muito mais interativa, colaborativa e interessante. E aí, você que está acompanhando essa nossa conversa, coloca aí no chat, caso você já seja um professor, se você adota alguma prática em relação a isso, ou se você já teve oportunidade, seja aqui na universidade, seja em algum curso que você fez, ou lá no seu ensino médio, ensino fundamental, se você se recorda de alguma disciplina, ou algum momento, algum professor em específico que utilizava alguma estratégia, alguma tecnologia ali na aula dele que você se recorda, que marcou a sua trajetória educacional e que você concorda com tudo isso que eu estou dizendo até agora, que realmente fez diferença naquele momento na sua aprendizagem. Seguindo um pouquinho, achei essa citação aqui do David Warlick, achei bastante interessante e acredito que ela fala muito sobre o que a gente vive hoje, né? We need technology in every classroom and in every student and teacher's hand because it's the pen and the paper of the time. Olha lá, a tecnologia é o papel e a caneta da nossa geração, do nosso tempo. And it is the lens through which we experience much of our world. E ali, né, ela é a lente pela qual nós experienciamos muito do nosso mundo. Isso é muito verdade. É realmente, de fato, a caneta e o papel da nossa geração. Hoje em dia, falando agora, né, sobre o que eu observo na graduação, a maior parte dos meus alunos, não a maior parte, mas muitos deles levam hoje para a sala de aula notebook, ou tablet, iPad, ou fazem anotação nos seus smartphones. Às vezes a gente acaba pedindo, né, olha lá, pessoal, vamos pegar um papel e uma caneta agora para anotar, e você vê o pessoal tirando a tecnologia de dentro ali da bolsa, puxando alguma coisa, às vezes eles nem levam papel e caneta para a sala de aula. Então, isso é uma realidade que nós, de fato, estamos vivenciando. E aí, pensando nisso, a gente se questiona, né? Se nós vimos essa evolução toda de 4 anos para cá, 5 anos, 4 anos, né? Nós estamos aí em 2024, então de 3, 4 anos para cá, como será que vai ser a escola do futuro? Vocês conseguem imaginar como que vai ser a escola do futuro? Com toda essa mudança, toda essa modificação que a gente conseguiu ver em tão pouco tempo, em razão da pandemia do Covid-19? Você tem alguma ideia? Coloca aí o que você acha no chat. Vamos dar uma movimentada aqui, vamos tentar interagir um pouquinho com os colegas. Sem dúvida, né, com o advento das novas tecnologias da informação e da comunicação, então nós temos o quê? Os papéis dos professores e dos alunos se modificando substancialmente, e eu acredito que isso é um caminho sem volta. Principalmente quando a gente fala dessa questão da centralidade, né, do conhecimento focado ali sempre no professor e o aluno visto como simplesmente um ser ali passivo, e ali simplesmente para receber informação. A gente sabe que hoje não é mais assim. Então eu vejo isso como um caminho sem volta e acredito que daqui para frente a tendência é que esses processos se intensifiquem cada vez mais. Nós temos o conhecimento à palma das nossas mãos, nós lidamos hoje em sala de aula com alunos que são cada vez mais críticos, cada vez mais informados. Às vezes um faz uma pergunta de um lado da sala, o outro já está fazendo a busca no Google do outro lado e já dá a resposta. Então, esse é, de fato, um caminho sem volta. Jamais, eu acredito, na minha perspectiva docente e dos estudos que eu faço, eu acredito que jamais nós voltaremos ao que nós tínhamos anteriormente. E aí, pensando um pouco sobre isso, né, como será a escola do futuro, pensando nessa inversão de papéis aí, do aluno agora como protagonista do ensino e o professor como mediador, é importante que a gente pense também e que a gente mencione nessa fala, embora nós estejamos falando, que o nosso foco seja falar sobre
a questão da tecnologia, pensarmos em algumas questões que estão também em voga, que tem sido muito falado, principalmente em ambientes que são corporativos, que são as hard skills e as soft skills. As hard skills seriam o quê? As competências técnicas. E as soft skills seriam as competências comportamentais. Isso é algo que nós também precisamos pensar no momento em que nós estamos preparando a nossa aula, e são habilidades que nós precisamos desenvolver nos nossos alunos. Então, quando eu penso em um aluno crítico, né, quando eu penso na formação, na construção de um aluno crítico, pensante, ativo, é importante também que eu trabalhe outras habilidades, outras competências comportamentais, não apenas as competências técnicas, que são aquelas que nós focamos na disciplina em que nós estamos ensinando. Por exemplo, eu sou professora de língua inglesa, então quais são as competências técnicas que eu farei, que eu focarei na minha aula? Hoje nós aprenderemos isso, isso e isso, sobre a língua. Então essas seriam as competências técnicas. Mas que nós também pensemos nas competências comportamentais. Então, olha só, o que é importante que eu pense, que eu leve em consideração no momento de formação aí desse aluno que chega para mim na sala de aula. Então, que eu explore a questão da criatividade, a questão da inovação, solução de problemas, né? Novamente trago aqui essa questão do aluno como protagonista, exercendo um papel ativo, trabalhar essa questão de liderança, de colaboração, de adaptabilidade, de pensamento crítico. Então, esses são apenas alguns exemplos de competências comportamentais ou soft skills que é importante que nós também levemos em consideração no desenvolvimento dos nossos alunos. E aí, hoje, o que a gente tem? A gente tem essa ideia de educação 4.0, que é essa educação mediada pela tecnologia, mas em alguns outros materiais, em algumas outras teorias, nós já encontramos até a menção para educação 5.0, que seria ainda nessa ideia da educação mediada por tecnologias, mas pensando também nessas habilidades que eu mencionei anteriormente, explorando tudo isso em um conjunto. Isso de forma muito geral, falando assim muito brevemente para vocês. Sugiro que vocês pesquisem mais sobre isso, leiam mais sobre isso, é um conteúdo extremamente interessante e que, sem dúvida, vai agregar muito para o teu conhecimento, para a tua formação enquanto docente. Bom, e aí quando nós pensamos, então, em educação 4.0 ou educação 5.0, que é essa educação mediada pela tecnologia, nós pensamos em uma educação que se faz de modo disruptivo, ou seja, ele quebra com aqueles padrões tradicionais. E aí agora aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, e aí fica inclusive como dica, caso você queira utilizar na sua sala de aula, independente da disciplina. E aí aqui eu peço novamente que vocês coloquem aí no chat, conforme a gente for conversando aqui, conforme essas ideias, essas sugestões forem aparecendo, sobre experiências que vocês já tiveram, ou, nossa, que legal, nunca tinha pensado nisso, verdade, eu posso utilizar isso na minha sala de aula, ok? Bom, então nós temos ali. Um exemplo são os MOOCs. Nós temos ali, desculpa, pessoal, nós temos ali os MOOCs, que são os Massive Open Online Courses. Esses são os cursos, já vou mostrar um exemplo aqui para vocês, de cursos que são disponibilizados em plataformas online e que são abertos para que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo tenha acesso a esses cursos. Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo. Esse daqui, ó, a plataforma EDX, que aí eu já falo e já mostro para vocês. O EDX, falando aqui em português, é um exemplo de plataforma que oferece esses Open Massive Courses, que são esses cursos de acesso massivo, né, de grande quantidade de gente.
Alguns cursos, vocês encontram aqui cursos de diversas instituições espalhadas ao redor do globo, instituições de renome, instituições interessantíssimas. Por exemplo, eu já fiz um curso sobre meteorologia de Harvard por uma dessas plataformas. Alguns cursos, como esse em específico, foi um curso em que eu precisei, em determinado momento, pagar o acesso para poder ter acesso a determinado conteúdo e também ao diploma de formação daquele curso. Então, alguns cursos são de fato gratuitos, mas outros requerem que você faça o pagamento de uma determinada taxa. E aí você deve estar perguntando, né, por que a professora fez curso de meteorologia? Daqui a pouco eu conto para vocês. Mas é interessante que vocês deem uma olhada. Isso aqui, inclusive, é uma ferramenta que você pode sugerir para o teu aluno. Tem curso em todas as áreas do conhecimento. Então, por exemplo, você, professor de língua inglesa, professora, não tô com meu inglês legal, preciso praticar, o que eu faço? Aqui a gente tem um exemplo, tá? Aqui você encontra diversos cursos de inglês. Área de literatura, tem muita coisa aqui disponível. E esse é só um exemplo de website que nós encontramos esses cursos, tá? Um outro que eu me recordei aqui agora e que eu não coloquei aqui para vocês, Coursera. Não sei como que fala em português, Coursera, enfim. É um outro exemplo de plataforma que vocês podem acessar e que vocês vão achando cursos. Temos cursos na área de administração, a área de ciências, a área de geografia, a parte de línguas, parte de medicina, área de saúde, enfim, tudo que você procurar, você acha aqui nesses websites que oferecem esses online, esses open online courses, esses cursos que são abertos de forma online. Como eu disse, alguns são liberados até determinada etapa e alguns outros totalmente gratuitos, ok? Deem uma olhada depois. E se você já teve experiência de fazer algum curso em uma dessas plataformas ou se lembra de alguma outra plataforma, deixa aí no chat como dica para o seu colega de turma. Ou compartilha o curso que você fez, se você gostou, se achou que funcionou, como foi. Olha lá, outra coisa que a gente tem aqui quando a gente fala, né, dessa questão da tecnologia, de educação disruptiva, o BYOD, que significa o quê? Bring Your Own Device. Então, traga o seu próprio dispositivo ali para a sala de aula, né? Então, pode ser o smartphone para fazer alguma atividade específica, tablet, uso de computador, enfim. Então, essa presença desse dispositivo eletrônico, tecnológico, ali em mãos para que você oportunize um processo de aprendizagem específico com aquela ferramenta. A presença da internet, nós temos as salas de aula que são virtuais, o pessoal aí da educação à distância sabe muito bem como isso funciona. Nós temos a realidade virtual, também trouxe uma imagem ali que eu já vou mostrar para vocês, alguns cursos, principalmente os cursos de engenharia, curso de arquitetura, eles usam muito essa questão da realidade virtual aumentada, né, para poder mostrar as edificações para os alunos. A área da medicina também, para mostrar ali órgãos específicos, as partes do corpo, enfim, é possível que a gente explore muito disso daqui. E aí, dando um exemplo para vocês, e aí vou explicar agora o porquê do curso de meteorologia. Como eu disse para vocês, a minha área de atuação é a língua inglesa, eu sou professora de língua inglesa. E eu já trabalhei em uma universidade daqui de Maringá, dando aula de inglês para pilotos de aeronave. Eu tenho curso de formação também na área da aviação civil. E aí, um exemplo que nós utilizávamos lá, e que inclusive foi um material de um curso que eu fiz em uma dessas plataformas, em um desses MOOCs aqui, não me recordo agora qual foi, acho que foi a Embry-Riddle, que é uma universidade, acho que foi isso mesmo, uma universidade famosíssima da área da aviação. Eles disponibilizaram em determinado momento um curso nesse formato, né, que era Massive Open Online Course, e eu fiz.
E nesse curso, nós tínhamos ali a possibilidade, é como se fosse um joguinho de realidade virtual, era meio que em 3D ali, para fazer investigação de acidentes aeronáuticos. Então, tinha a aeronave, os debris da aeronave, né, os restos ali da aeronave que foi acidentada, e era possível que o personagem caminhasse ali por esses destroços, lembrei a palavra agora, por esses destroços e fizesse a investigação do porquê que aquele acidente aeronáutico aconteceu. E ali era possível que ele movimentasse essas peças, e aí ir explorando esses termos em inglês. Então, assim, apenas um dos exemplos, né, eu trabalhando ali com inglês para propósito específico, que é o ESP, para quem aí é da área das letras vai saber o que eu estou falando, trazer aí uma realidade virtual para a sala de aula, em uma atividade, utilizando ali uma tecnologia que foi extremamente significativa para quem estava fazendo aquele curso, como foi o meu caso, e depois eu utilizando isso com os meus alunos em sala de aula. Temos ali também a questão da presença da inteligência artificial, muito forte hoje em dia, todo mundo sabe que é algo que a gente sempre recorre. A questão da robótica, a gamificação ou gamification, que é trazer ali esses jogos para a sala de aula, sempre lembrando, né, com esse propósito específico. Deixa eu mostrar algumas imagens para vocês. Então, aqui a gente tem ali, né, o exemplo dos MOOCs. Aqui, ó, a realidade virtual, né? As crianças ali, só um exemplo para vocês, utilizando esses óculos para realmente conseguir visualizar ali aquela imagem 3D, aquela realidade aumentada. Aqui nessa outra imagem nós temos um exemplo de robótica, né? Nós temos ali as peças físicas, mas aqui não é tão visível, mas certamente temos a presença de alguma tecnologia ali sendo utilizada naquela aula. É meramente uma imagem para poder representar para vocês. Aqui o Mentimeter, que é um exemplo de jogo que a gente pode, né, que é um aplicativo disponível online, que aí aqui a gente traz um exemplo para falar da gamificação. Então, é possível que você acesse esse site, tem vários recursos que são disponibilizados de forma gratuita, acredito que a maior parte de vocês já conheça, mas incentivo que você, professor, ou aluno em formação para se tornar um docente lá no futuro, utilize essas ferramentas. E no momento em que você for para a sala de aula, certamente nós teremos novas ferramentas, mas só que engajando vocês no sentido de valorizarem essas oportunidades, esses recursos que nós temos hoje para que sejam levados para a sala de aula. Então, aqui no Mentimeter, a gente pode fazer desde enquete, até formar essa nuvem aqui de palavras, as palavras mais votadas, mais mencionadas aparecem ali em destaque. São vários os recursos, sugiro que depois vocês entrem e verifiquem. Um outro exemplo aqui muito tradicional e que já está até meio batido, né, a questão do Kahoot, que aí a gente consegue trazer ali as perguntas e utilizar na sala de aula com os nossos alunos, para que eles participem instantaneamente ali conosco desse jogo. Isso aqui, quando saiu, foi uma febre. A molecada enlouquecia quando a gente falava que ia ter um Kahoot na aula, tá? Então, é um exemplo do que pode ser utilizado. E aí, pensando ainda, né, nessa educação disruptiva, a gente pensa sempre assim, quando a gente fala em tecnologia, nós pensamos nessas coisas de última geração. Nossa, virtualidade, a realidade virtual aumentada, inteligência artificial, coisas complexas. Mas não, a gente pode promover uma educação que seja disruptiva utilizando recursos básicos que nós temos ali ao nosso alcance. Por exemplo, um vídeo do YouTube ou aquele outro canal, né, o Vimeo, música, posso trazer e-book para minha sala de aula, posso utilizar um podcast, gosto muito dos TED Talks, que a gente encontra muito conteúdo de excelente qualidade para trazer para a sala de aula, e lá, novamente, você encontra, embora a maior parte deles estejam na língua inglesa, você que é professor de outra disciplina,
você encontra muita coisa disponível também na língua portuguesa, ou utiliza o recurso de gerar a legenda para que os seus alunos acompanhem. Tem muita coisa legal no TED, tá? Sugiro que vocês também deem uma olhada. Aqui, né, só para exemplificar para vocês dos e-books, quero mostrar para vocês um exemplo para quem aí é da área de letras, ou de repente da área da pedagogia, que quer contar uma história ali para o seu aluno, ou você que é professor da área de geografia, história, que se lembra aí de alguma coisa, e aí se você é um desses casos e está aqui assistindo essa nossa conversa, coloca aí no chat algo que você se lembra que pode ser utilizado. Aqui eu trouxe um exemplo de um livro que é um mashup da obra de Jane Austen, Orgulho e Preconceito. É um mashup. O que é isso, mashup? Quando a gente mistura ali a literatura canônica, em linhas bem gerais, tá? A gente mistura a literatura canônica com fantasia no sentido do que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, zumbi, monstro, fim do mundo, essa ideia, é mais ou menos essa ideia, tá? Então, a gente tem aqui a proposta do Pride, Prejudice and Zombies. Vou mostrar um vídeo para vocês. Aqui embaixo tá o link. Eu vou parar de compartilhar essa tela da minha apresentação e vou compartilhar agora um link com vocês do YouTube. Caso fique um pouco estranho, porque às vezes acontece do vídeo dar uma atrasada, tá? Não andar aí no tempo. Depois vocês podem acessar esse link e vocês podem ver o vídeo com uma maior qualidade. Você pode digitar também lá no Google, busca pelo YouTube. Você vai, só basta que você clique em Pride, Prejudice and Zombies e-book. É isso aqui que vai aparecer para vocês. Deem uma olhada nesse e-book interativo da obra. Bom, vamos lá. Acho que deu uma travadinha aí para vocês. Parar de compartilhar. Vou voltar a compartilhar os meus slides. Um momento, por favor. Então, vocês podem, depois, para vocês conseguirem ver com uma melhor qualidade, eu queria que vocês tentassem pelo menos ter uma ideia, tá? Por isso que eu quis mostrar ali. Esse e-book, que é interativo, então você consegue, ao mesmo tempo, por exemplo, quem é da área da literatura e quer, de repente, trabalhar isso com os alunos, você consegue trabalhar com a obra em inglês e a obra em português, aí fica também uma dica para os professores que são da língua inglesa, que querem trabalhar esse paralelo aí, de repente, pessoal da área da tradução, enfim. Pensem aí depois quais são as possibilidades para que vocês trabalhem. Conforme é feito o percurso por esse e-book,
através dos hiperlinks, você vai se conectando de uma parte na outra, então você vê a vela subindo, você vê os monstros andando, você é direcionado para outra página, você consegue, de fato, interagir com esse material, com essa tecnologia. Então, estão vendo? Esse é só um exemplo, porque a gente está aqui até agora, né? Eu estou compartilhando os exemplos ali que eu vivenciei, que são possíveis ali para a língua inglesa, e eu tenho mais outros exemplos aqui para mostrar para vocês, mas esse é um exemplo, este é um exemplo, por exemplo, para a área de literatura. Então é possível que você aí das mais diversas áreas encontre também outras possibilidades, outros recursos para sua área de atuação, seja presente, você que já atua, ou sua área de atuação futura. E aí eu quero que você deixe aqui no chat, caso você se lembre de alguma coisa, tá bem? Então, aqui, você pode utilizar, né, só voltando ali como nós mencionamos, você pode utilizar um podcast para sua aula. Então, de repente, aí, quem é da área de língua inglesa, quero trabalhar com habilidade de listening, então vou trazer um podcast para minha aula. Ou então, sei lá, um professor de geografia, quero falar sobre tipos específicos de rocha hoje, então vou trazer um podcast de um convidado, um autor renomado naquela área, traga o podcast para o seu aluno ouvir e depois propiciar um debate em relação àquilo. Pessoal aí da pedagogia, hoje a gente vai ouvir uma contação de história de uma forma diferente, sei lá, acha um podcast que tem alguma coisa sobre isso. Gente, é completamente possível que você utilize o recurso tecnológico na sua sala de aula. Aqui um exemplo das TED Talks, tá? Depois vasculhem aí, deem uma olhada, tem muita coisa interessante no site do TED, gosto bastante. Esse daqui é um outro recurso também que vocês podem utilizar, não é exatamente uma gamificação, mas é uma plataforma online que se chama Padlet. E aí, quando a gente pensa, né, na tecnologia enquanto ferramenta também para que se haja essa ideia do trabalho colaborativo, pensando lá nas soft skills que nós desenvolvemos nos nossos alunos, esse é um exemplo, então, de website que é disponível é gratuito, tá? A maior parte das ferramentas. É possível que você proponha, por exemplo, um mural sobre determinado assunto, sobre determinada discussão com seus alunos. Esse daqui é um que eu fiz com os meus alunos, então eles foram colocando ali esse mural que fica visível para todos os alunos da sala, todos os alunos que entram e compartilham, todos conseguem ver os trabalhos de todos os seus amigos de sala. É possível que você forme linha do tempo, tem várias possibilidades, assim como o Mentimeter, que tem muita coisa que pode ser feita, tá? Um outro exemplo aqui para a gente pensar, né, nesse trabalho de colaboração ali, alunos, um ajudando o outro e fazendo com que esse crescimento aumente, né, o crescimento do conteúdo, problematizando e fazendo com que esse conhecimento se torne significativo. Aqui a gente tem um exemplo de um site que é possível com que nós façamos um mapa mental. Esse aqui é um exemplo de mapa mental ali, é só uma imagem ilustrativa, né? É um exemplo de outra possibilidade que você pode fazer utilizando a tecnologia. E aí, de novo, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em colaboração, e a gente traz esse exemplo de atividade, a gente pensa também em metodologia ativa de ensino, né? Que eu só vou mostrar mais um slide para vocês e depois vou mencionar algumas dessas metodologias ativas de ensino que vocês também podem depois, né, vai ficar como sugestão aí para vocês buscarem, mas que fica para um momento, para uma próxima conversa que a gente talvez tenha, tá bom? Se nós tivermos oportunidade. Esse daqui é um exemplo também de um website que se chama Pixton. Você pode criar histórias em quadrinhos com seus alunos. Aqui também é um exemplo de uma atividade que eu fiz com os meus alunos de língua inglesa da graduação. Você pode escolher o bonequinho, você seleciona ali a imagem, onde ele vai conversar, né, o que tem ali no fundo, você coloca o balão, escreve o balãozinho ali, a fala. Você pode fazer isso em português, você pode fazer isso na disciplina que você for professor.
Vocês podem utilizar esse recurso, inclusive, durante o processo aí de graduação de vocês também, tá? Esse website, ele, até determinado passo também, até determinada etapa, é um website que ele é gratuito, mas depois, dependendo dos recursos que você desejar utilizar, ele acaba se tornando pago. Mas tem muita coisa que dá para explorar aí de forma gratuita. Bom, esses são apenas alguns dos exemplos quando a gente pensa, então, aí em trazer a tecnologia para a sala de aula. E aí, só para a gente finalizar a nossa conversa, quando nós falamos, então, em tecnologias, inevitavelmente nós pensamos nessas metodologias ativas de ensino, que oportunizam, né, todo esse, que trazem essa ideia da tecnologia em algumas atividades, que oportunizam o desenvolvimento dessas soft skills, além das hard skills, e que fazem com que esse processo ali de aprendizagem se torne mais dinâmico, diferenciado, interativo, colaborativo e muito mais significativo para os nossos alunos. Então, nós temos aqui alguns exemplos, o Learn by Doing, que é o aprenda fazendo, então o aluno vai lá e coloca a mão na massa, o Game-Based Learning, que é a aprendizagem baseada em um jogo, né, e a gente pensa na questão da gamificação, o Video-Based Learning, a partir aí, de repente, de um material audiovisual, o Think, Pair, Share, que eu coloco meu aluno para pensar, depois coloco eles em pares, e depois eles têm um momento ali para conversarem, para fazerem essa contribuição, essa troca de conhecimento, o Problem-Based Learning ou o Inquire-Based Learning, que são duas propostas, então eu problematizo alguma questão e faço com que os meus alunos pensem, encontrem uma solução para aquele problema que foi proposto, a utilização de storytelling, e aí quando você traz storytelling, você pode trazer vídeo, você pode trazer um jogo, você pode trazer imagem, enfim, há uma infinidade de possibilidades quando você quer explorar esses tipos de tecnologias e também de metodologias ativas. Se enquanto eu estava falando aí para você sobre essas metodologias ativas e você já experimentou alguma delas, ou se alguma delas você nunca tinha escutado falar, se é completamente novo para você, colabora aí, contribui aí no nosso chat, coloca. Depois não deixem de pesquisar, tá? O nosso tempo ele está se esgotando. Como eu disse, essa é apenas uma conversa inicial. Sei que muito do que foi falado aqui, muita coisa já é do conhecimento de vocês, principalmente a questão, né, lá do começo, quando nós falamos sobre a presença da tecnologia, esse boom que nós tivemos em relação à pandemia, mas eu espero também que essa conversa possa ter aberto a mente de vocês no sentido de darem uma oportunidade, caso vocês ainda sejam alunos em processo de formação e talvez olhem a presença da tecnologia com certo desdém, ou que já atuam na sala de aula e que talvez esse seja o momento, só faltava essa conversa para você tentar utilizar uma tecnologia, conforme seja possível para você lá no seu contexto de atuação. Em um outro momento, espero que a gente possa conversar então um pouquinho mais sobre essas metodologias, pesquisem mais sobre as tecnologias e a possibilidade de trazer também atrelado a elas essas metodologias ativas de aprendizagem, explorem esse conteúdo. Espero que tenha sido um tempo de aprendizagem para vocês. Agradeço novamente a oportunidade e coloco à disposição caso vocês tenham algum questionamento e queiram me mandar mensagem. Eu não coloquei aqui nos slides, mas eu deixo aqui registrado. O meu e-mail institucional é tcnrossini2@uem.br, Rossini com dois S's, INI. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, me mandar mensagem, ou de repente pedir ideia de algum material, ou colaborar de alguma forma comigo também, me passar alguma ideia de material. Professor, olha que legal, já usei isso, você conhece? Fiquem à vontade para me escrever, e eu agradeço muito, caso vocês tenham essa contribuição. Bom, me despeço de vocês então aqui, deixo um forte abraço, e espero que em outra oportunidade nós voltemos a nos encontrar. Boa noite a todos, bom descanso, foi um prazer imenso. Bye, bye.
See you!